Mas o que é plenitude dos tempos? Bom, vamos recorrer a Gálatas 4:4. Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, olha aí quando que é isso. Quando? Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, olha a redenção aí, redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. A plenitude dos tempos é uma referência ao período em que o nosso Senhor esteve aqui na terra. Toda a história antes de Cristo era uma preparação para a chegada do Senhor. A plenitude dos tempos é aquele momento preparado por Deus para enviar o seu Filho, é o momento certo, é o momento perfeito. E toda a história de Cristo, toda a história antes de Cristo, era uma preparação para a chegada do nosso Senhor. Ele chegou no tempo perfeito para realizar a nossa redenção, ele não chegou atrasado. Ele não foi enviado a esta terra depois de sucessivas tentativas de Deus para resolver o problema da humanidade. Deus não esperou que Noé resolvesse o problema. Deus não esperou que Abraão resolvesse o problema, nem Davi. Mas através desses homens, Deus estava preparando a história da redenção. Ele estava escrevendo a história da redenção. E é tão maravilhoso quando nós contemplamos a sabedoria de Deus na condução da história. Somos privilegiados, podemos olhar para o passado e enxergar a mão de Deus trabalhando. Podemos ver Deus escrevendo a história da redenção, porque ela já está escrita. Vamos entender então o que significa esse tempo perfeito, designado aqui no nosso texto como a plenitude dos tempos. Quando Cristo adentrou, aqui só um exemplo de como o momento em que Cristo adentrou essa esfera era o momento perfeito. Quando Cristo adentrou essa esfera, a Palestina era governada por Roma. E por conta disso, Israel gozava de paz. Roma oferecia a Pax Romana. Por conta dessa Pax Romana, era possível ter um templo financiado por Roma. Era possível adorar a Deus livremente. Por conta dessa Pax Romana, era possível navegar pelo mar Mediterrâneo. Algo que era impossível antes de Roma, por causa dos piratas. Isso parece inútil para você, informação inútil, mas pense bem. Se não fosse Roma, Deus, Roma, Pax, Paulo não conseguiria realizar as suas viagens missionárias. Deus estava trabalhando. Outro ponto que devemos olhar sobre a ótica da soberania de Deus é o fato de que no 3º século antes de Cristo, a Grécia estava dominando o mundo. Quando Alexandre o Grande teve um sonho a lá pinte o cérebro de dominar o mundo. Certamente, naqueles dias não era possível compreender os planos de Deus. Talvez alguns tiveram a impressão de que Deus não estava fazendo nada pela nação de Israel. Mas você já parou para pensar? Por que os escritores do Novo Testamento, mesmo sendo judeus, com exceção de Lucas, escreveram a Bíblia em grego? O Novo Testamento é em grego? Você já parou para pensar nisso? O Antigo Testamento é hebraico, mas o Novo Testamento em grego, mas eles não eram gregos. Parece um detalhe bobo, não é? Mas era Deus preparando o mundo para a plenitude dos tempos. Por conta desta invasão helenística, por conta dos gregos, o mundo conhecido da época dominava o grego. Alexandre o Grande, quando invadia uma nação, ele obrigava as pessoas a aprenderem grego. O mundo conhecido da época de Paulo, de Jesus, falava grego fluentemente. E isso fez com que o evangelho fosse rapidamente espalhado pelo mundo conhecido. O apóstolo Pedro não precisou se inscrever num curso no Wizard para aprender um idioma para ir para um lugar específico. Paulo podia pegar um barco, viajar para qualquer lugar. Chegava lá tranquilamente, pregava o evangelho, porque o grego passou a ser a língua
popular no mundo conhecido. Isso não é coincidência. É Deus trabalhando na história da redenção. Era a plenitude dos tempos. Deus estava preparando isso de antemão. Deus estava conduzindo a história para que quando chegasse esta plenitude dos tempos, todas as coisas fossem convergidas, canalizadas, centralizadas em seu Filho, fazendo-o ser alçado à mais alta posição e que alcançasse a supremacia. Cristo é o centro da história da redenção. Remova Cristo da história da redenção e não haverá esperança, não haverá salvação. Agora você consegue entender porque Paulo é tão enfático na pessoa de Cristo? Porque Ele é central, Ele é tudo o que temos. Muitos pensam que a Bíblia é um amontoado de historinhas desconexas. Porém, a Bíblia narra uma única história. A história da redenção. E essa história foi apresentada em 4 cenas. Criação, queda, redenção e consumação. E todas essas cenas, diz respeito a Cristo. Criação, Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que existe existiria. Ele estava lá criando todas as coisas. Queda. Quando Adão e Eva tropeçaram, Cristo é prometido para reverter a nossa condição em Adão. Redenção, Cristo é o nosso Redentor. Consumação, aguardamos no Senhor a consumação final. É tudo sobre Ele. Ele é o personagem central da Bíblia. Toda a Bíblia é sobre o seu Redentor. Então, se você ao lê-la não o perceber ali, então você precisa reler. Você precisa reler, até sentir o cheiro do sangue do teu Redentor nas páginas sagradas. Você precisa reler até ouvir o som das marteladas aplicadas nos cravos de Jesus naquela cruz. Leia até vislumbrar o dia se tornando em trevas, naquelas 3 horas de trevas. Leia até ouvir as preciosas palavras pronunciadas pelo nosso Senhor naquela cruz. Está consumado. Leia até ouvir o sangue pingando no chão. Se você não encontrar Cristo nas páginas das Escrituras, você está lendo ela de forma equivocada. Spurgeon dizia que assim como todos os caminhos levam a Roma, toda a palavra leva a Cristo.